Rádio Globo Brasília, 11 horas e 49 minutos. E como eu já havia anunciado para o ouvinte da Rádio Globo, hoje estamos recebendo o reitor da Universidade Católica aqui de Brasília. A Universidade Católica que tem uma tradição muito grande, importantíssima aqui no nosso cenário da capital do país. Foi inaugurada em 1974 e eu converso agora com o reitor, que é professor e doutor Afonso Galvão. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Manhã da Globo, que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Leonor, o prazer e a alegria são meus, e é muito bom estar aqui, podendo compartilhar com os ouvintes da Rádio Globo as coisas que estão acontecendo no mundo acadêmico e especificamente no mundo da Universidade Católica de Brasília. Pois é, e que importância fantástica a Universidade Católica aqui de Brasília, né? A gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Esse é sempre um assunto muito importante, depois de conversarmos com o senador Rodrigo Hollenberg, que é um representante de Brasília, agora com o reitor da Universidade Católica, que tem uma instituição aí que, como eu disse, ímpar, né, para a contribuição do mundo acadêmico, conhecimento, e não só isso, como também, né, o assunto que nós elegemos hoje como principal, mas vamos falar sobre muita coisa, que é contribuir também, né, com o bem-estar da população, conhecimento, saúde, e a Universidade Católica, ela está aí com uma parceria muito importante em relação à área da saúde. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É a Universidade Católica com o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, que se uniram, não é isso? É, exatamente. A área de saúde, especificamente a medicina da Universidade Católica, fez uma parceria com o Instituto de Cardiologia. E a parceria consiste no seguinte: nós temos um hospital aqui, que é o HUCB, o Hospital da Universidade Católica de Brasília, e então fizemos uma fusão com o Hospital do Instituto de Cardiologia, de modo que vamos passar a trabalhar também no Hospital da Universidade Católica com medicina de alta complexidade, basicamente com transplantes, não é? Embora a parte ambulatorial continue nos 2 andares de baixo. Então a parte de cima toda vai ser reformada para que então possamos dobrar a quantidade de transplantes realizados hoje em Brasília. Para além disso, também há todo um conjunto de parcerias na área de pesquisa e na área de ensino, onde a universidade, por meio, por exemplo, dos seus laboratórios da pesquisa que já realiza em biotecnologia, na área de saúde, na área de nutrição, na área de gerontologia, possa então apoiar os desenvolvimentos do hospital. Então é uma parceria que é benéfica para as duas instituições, mas é benéfica principalmente para a sociedade de Brasília, porque evidentemente torna-se um polo indutor de desenvolvimento na área de saúde, um polo indutor de alta tecnologia na área de saúde, da pesquisa na área, e isso evidentemente é algo que é bom para todo mundo. É verdade. E em termos de logística, como é que vai funcionar, né? O aluno, ele vai trabalhar nesse hospital e o público, ou seja, as pessoas que vão usar o serviço médico, né? Eles vão contar aí com esse apoio também dos estudantes? Certamente. O hospital, ele é um lugar, todo hospital, não é? Os médicos, eles são formados parcialmente em hospitais, parcialmente em laboratórios, parcialmente na sala de aula, parcialmente no contexto da pesquisa que realizam e parcialmente em hospital. Então, a formação do médico dentro do hospital é uma formação fundamental. E, então, com essa parceria, nós vamos colocar os nossos estudantes de medicina, evidentemente, já para terem contato com uma medicina mais complexa, desde os primeiros momentos na universidade, mas também, depois de algum tempo, vamos ter a oportunidade de aprimorar a pesquisa, especialmente na área de medicina, e de oferecer uma formação médica mais completa, oferecendo residência médica em algumas áreas que são áreas de nossas especializações, e também mestrado e doutorado em medicina e mestrado e doutorado na área de saúde. Esses são os objetivos futuros dessa parceria. E no caso da comunidade, ela vai usufruir de que forma? Bem, a comunidade 99% das cirurgias realizadas pelo Instituto de Cardiologia são realizadas a partir de encaminhamentos do Sistema Único de Saúde. Então é isso que vai continuar acontecendo. Deve-se ressaltar
que ambas as instituições são filantrópicas. O Instituto de Cardiologia é filantrópico, ou seja, não visa o lucro, e a Universidade Católica de Brasília também é filantrópica, também não visa o lucro. Então, no caso da universidade, ela é uma instituição pública de governança privada, basicamente, inclusive a lei recentemente promulgada pela presidente Dilma Rousseff em 13 de novembro, que é a lei justamente das instituições confessionais, ela deixa isso muito claro. Então, do ponto de vista do interesse público, é uma instituição que é tão de interesse público como qualquer universidade federal. Certo. Agora, um grande avanço, né? E o senhor falou de transplantes, né? O que vocês estão pensando já nessa parceria em relação ao transplante? Bem, o Hospital da Universidade vai passar a realizar, no contexto da parceria, transplantes de pulmão, fígado, coração, rins, córnea. Não é, de um modo geral. Dentro de algum tempo, intestino, inclusive, que é um transplante complicadíssimo, e inclusive transplante de medula e de pulmão. Não é? Então, basicamente, todos os transplantes serão realizados lá no hospital. E o mais interessante é que isso vai ajudar a aliviar um pouco a fila de transplantes, que no Brasil é enorme. Para você ter uma ideia, estima-se que apenas 7% da demanda por transplantes no Brasil seja de fato atendida. Então esse é um campo para crescer muito também. Agora, junto com isso, evidentemente, tem aí toda a atuação da pesquisa na área de biotecnologia, na produção de antibióticos, por exemplo, na área de biologia molecular, que servem de apoio para as atividades de saúde como um todo. Basicamente, o Instituto de Cardiologia vai, digamos assim, administrar a parte hospital dessa parceria, enquanto que nós vamos administrar a parte ensino da parceria. Ensino é o nosso negócio, hospital é o negócio do Instituto de Cardiologia. Então, cada um fica no seu lugar e, evidentemente, isso para que os estudantes e a sociedade de Brasília usufruam maximamente dos benefícios dessa parceria. Uma contribuição fantástica, né? A gente tem um trabalho aqui na Rádio Globo de promover uma reflexão diária para cada ser humano, né? Como forma de crescimento, da pessoa se autoconhecer, da pessoa perceber como ela fala, como ela trata os outros, como ela encara o mundo, a vida, né? Então a gente tem essa missão aqui na Rádio Globo, e eu costumo dizer aqui quase que todos os dias, tudo evolui. A ciência está evoluindo fantasticamente, né? Do século passado, 1950 para cá, mais ou menos, a evolução é fantástica. O senhor falando isso agora até me emociona por eu saber, né? E os ouvintes também saberem agora que estão tão pertinhos de mim esses trabalhos, né? Tanto da parte de ensino quanto da parte do hospital. Isso me emociona profundamente porque é a evolução, né, aí da medicina, da biotecnologia, de medicação, no transplante, enfim, de um modo geral. Agora as relações humanas parece que estão degringolando. Então eu gosto sempre de mostrar o lado bom da vida para ver se as pessoas acordam e param de complicar tanto o seu dia a dia e saber agora que do nosso lado aqui, na capital do país, tem essa parceria fantástica entre a Universidade Católica e esse hospital tão conceituado para tanta evolução, né? As pessoas precisam encarar aí isso de uma forma mais positiva e deixar aí tanto as relações humanas degringolando. Tem coisa mais importante para a gente focar, não é, reitor? Certamente. Maravilha. E a partir de quando? Já tem assim uma ideia de quando isso já vai estar valendo ou já está? Não, muito rápido. As reformas já estão começando a acontecer no hospital e a gente pensa que a partir de março seremos capazes de realizar os primeiros transplantes lá. Maravilha. Agora, no Instituto de Cardiologia, evidentemente, já acontece, né? Mas com essa parceria a partir de março. A partir de março. Só o tempo de reformar mesmo para que as instalações de lá fiquem adequadas para a medicina de alta complexidade. Certo. UTIs e tal, né? E no campo da pesquisa, né? Como é que a Universidade Católica vai trabalhar a partir de agora com essa parceria? Bem, no campo da pesquisa, a Católica continua basicamente do mesmo jeito e só melhorando, não é? Acabamos de ter os resultados da avaliação da CAPES para a pós-graduação stricto sensu, basicamente os mestrados e doutorados, e nós tivemos a melhor avaliação de stricto sensu da nossa história, não é? Basicamente, se somos hoje a oitava universidade de pesquisa no Brasil
entre as confessionais, nós devemos passar agora a ser terceira ou segunda. Não é? Então, está melhorando muito. E agora, com o advento do Parque Tecnológico, da agência de inovação que estamos criando, tudo isso vai ficar mais concentrado aqui no campus de Taguatinga. Não é? O que significa todo um movimento de indução de desenvolvimento de tecnologia para essa cidade, para esse setor, que afeta aqui principalmente a região de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Gama, não é? E toda essa parte da cidade ela fica atendida, digamos assim, por um parque tecnológico com pesquisa de alto nível, com uma concentração muito grande de professores, doutores, de alunos de doutorado, realizando tarefas complexas de pesquisa. Então, a gente vê isso com muita alegria, porque é algo muito bom para a comunidade como um todo. Muito bom, fantástico. Descentraliza a produção de ciência, a produção de conhecimento. É verdade. E qual que é o impacto, né, da Católica no ambiente acadêmico? Qual foi, né, agora em 2013? Olha, a Católica teve muitas iniciativas em 2013. Né? Eu diria que a parceria com o hospital foi uma grande iniciativa. Estamos participando, por exemplo, nós temos em torno de 150 projetos de pesquisa hoje em andamento, todos com financiamento externo, para você ter uma ideia. A Católica hoje tem parceria com 65 instituições em 30 países. Há uma circulação de professores internacionais, não é, nesses campos, ou nesses campi, que é o plural de campus, né? que é muito interessante, boa e produtiva. Há alunos nossos indo para o exterior, a gente recebendo alunos do exterior. Hoje temos alunos do Paquistão, alunos do Timor-Leste, alunos da África, alunos da França, alunos de vários países, professores da França, professores da Alemanha, da Inglaterra, do Canadá, de tantos lugares vindo, alunos. Em suma, há uma mobilidade acadêmica muito interessante de se observar hoje na universidade, o que torna todo o ambiente acadêmico muito vivo. Então, a universidade, a gente pode definir a qualidade de uma universidade pela qualidade da sua pesquisa. E a pesquisa da universidade tem melhorado muito, e mais do que isso, a universidade como um todo, incluindo todos os cursos de graduação, estão se transformando num grande ambiente de pesquisa e de produção de conhecimento, como deve ser mesmo a ação da universidade. É verdade. Quantos cursos tem hoje a Universidade Católica? Nossa, são muitos, são 38 de graduação, tem mais uns 70 de lato sensu, 15 de pós-graduação de stricto sensu, é curso demais. É muito curso, grande, né? Eu teria que ver na página quantos cursos nós temos. Pois é, muito grande. E este ano também a universidade dedicou boa parte aí, né, ao campo dos direitos humanos, que é um dos temas aqui que a sua assessoria tem nos ajudado bastante. Aliás, quero parabenizar a assessoria de imprensa da Universidade Católica, que nos ajuda e nos atende aqui brilhantemente, viu? Uma parceria também muito legal. E eu queria saber, né, qual a importância desse debate, né, da universidade no campo dos direitos humanos. Bem, a universidade ela se interessa pelo tema direitos humanos a partir de diferentes inserções. Por exemplo, nós temos no programa de mestrado e doutorado em educação uma cátedra vinculada à Unesco, de Educação, Juventude e Sociedade, que já dura uns 11 anos, com uma quantidade de pesquisas focalizando principalmente o tema violências e escola, não é? Então, temos uma produção muito grande em diferentes áreas da universidade que, de alguma forma, exploram a questão dos direitos humanos enquanto um campo de pesquisa. E essa Semana dos Direitos Humanos, ela inclusive foi articulada com eventos no Senado também, não é, como todo o debate em torno do Plano Nacional de Primeira Infância que está ocorrendo lá agora. O Plano Nacional de Primeira Infância é uma lei que visa finalmente a proteção das crianças como segmento privilegiado, ou que deve ser privilegiado pelo Estado e pela sociedade, não é? E tudo isso está articulado em um conjunto de reflexões sobre a defesa da pessoa, a defesa dos seus direitos fundamentais, não é, numa sociedade basicamente desigual como a brasileira, uma das sociedades que continua sendo das mais desiguais do mundo, não é? E nesse campo refletir sobre os direitos humanos e sobre políticas de redução de desigualdades é uma tarefa fundamental que compete, entre outros segmentos, também à universidade.
Maravilha. Esse ano também a universidade ela prestou algumas homenagens importantes, né, como o título honoris causa para Hamilton Pereira, que é o secretário de Cultura aqui do Distrito Federal, e também a medalha Bom Pastor a Rita Camata, né, que eu não sei se ela ainda continua senadora, né? Não, ela está sem mandato agora. Está sem mandato, né? E queria falar um pouquinho também sobre essas homenagens que, na verdade, são reconhecimentos, né, do trabalho, da atuação e da própria questão aí que a gente acabou de falar, né, que está relacionado a tudo, direitos humanos, o que está fazendo pela sociedade, né, cada um, ou seja, esse tipo de homenagem, como é que é feita essa seleção? No caso do título de doutor honoris causa, é um título muito raro, tão raro que na história da universidade nós só temos 4. Ele é o quarto honoris causa. Eu me surpreendi então, aqui também. Isso realmente é raríssimo. A gente forma muito mais doutores pela via normal, quer dizer, os doutores que ficam 4 anos fazendo doutorado, concluem uma tese e tal, do que damos títulos de honoris causa. Já formamos 80 doutores por ano, honoris causa é um a cada 5, 6 anos, e olha lá. Né? Às vezes mais do que isso. E o honoris causa, no caso do poeta Pedro Tcherra, o Hamilton Pereira, teve também um envolvimento da ideia de direitos humanos. O que é o honoris causa? Não é? É um reconhecimento por parte da academia de que uma pessoa produziu uma obra e que essa obra ela é uma obra que, do ponto de vista intelectual, tem o impacto de um doutorado. Então, o poeta Hamilton Pereira é um poeta premiado, internacionalmente reconhecido, foi inclusive esse ano participou da Feira de Frankfurt na Alemanha, não é? E ele tem uma poesia que a universidade considera, a universidade e a sociedade brasileira, por meio dos prêmios que ele já recebeu, considera de muito alto nível, e do ponto de vista da articulação com os direitos humanos, vinculada ao fato de que ele foi uma pessoa que conseguiu transformar toda a dor da tortura brutal que ele sofreu ao longo dos 5 anos em que ficou preso durante a ditadura militar, em poesia do mais alto nível. Então, o Hamilton Pereira, o Pedro Tcherra, que é o nosso atual secretário de Cultura, ele transformou tortura em poesia de alto nível. Só isso já seria suficiente para alguém ser merecedor de todas as homenagens. Quando essa poesia se torna em poesia de muito alto nível, em parceria com expoentes como Pedro Casaldáliga, Milton Nascimento, e com quem ele escreveu, inclusive, uma obra muito importante no cenário da arte brasileira, que é Missa dos Quilombos. Então, o Conselho Universitário, quando analisou a obra dele, compreendeu por unanimidade que ele era merecedor do título de doutor honoris causa, e por isso foi concedido. Então, evidentemente, a produção poética dele contou certamente mais até do que a produção política dele. Agora, a produção poética ela é permeada pela atuação política, ela é vinculada, misturada à atuação política, de modo que não dá realmente, no caso dele, para diferenciar ou separar uma coisa de outra. Então, foi um reconhecimento justo e merecido para o agora doutor Hamilton Pereira. E no caso, lindo, né? E no caso da Rita Camata, da ex-deputada Rita Camata, essa medalha foi concedida. Bom, ela está sem mandato agora. Esses títulos eles não têm realmente nada a ver com a posição da pessoa no momento. Política, né? Com a posição política da pessoa. O fato de o Hamilton Pereira ser secretário é apenas uma mera coincidência, mais nada. E no caso da Rita, ela nem mandato tem, então aí não tem coincidência nenhuma mesmo. Foi um reconhecimento pela atuação dela na defesa das crianças, dos direitos da criança e do adolescente. A Rita Camata é uma articuladora fundamental do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o qual muitas pessoas falam mal de modo bastante equivocado. A sociedade, ao invés de combater o Estatuto da Criança e do Adolescente, primeiro deveria combater a violência contra a criança e o adolescente. É verdade. Então, a criança e o adolescente, no Brasil, nas regiões periféricas de um Brasil, repito, desigual, elas crescem numa situação de abandono da família, de famílias desestruturadas, de famílias que não são cuidadas pelo Estado. Elas crescem numa situação de pobreza, elas crescem numa situação de violência sofrida e de violência assistida. Então elas adquirem um repertório de violência ao longo de 15 anos, ao longo do período mais mágico, mais formador de sua vida. Quando elas decidem
retornar para a sociedade aquilo que aprenderam, aquilo que a sociedade e o Estado ensinaram a elas, muitas vezes por conta de sua ausência e de sua omissão. Então, a nossa classe média é numa atitude muitas vezes arrogante, numa atitude muitas vezes irresponsável, que é trancafiar e, às vezes, condenar à morte a criança, o adolescente, não é? Então, quer dizer, a sociedade não se responsabiliza. A sociedade tem que se responsabilizar. O adolescente e a criança que estamos construindo, ela é uma responsabilidade do Estado e ela é uma responsabilidade de todos nós. Então, às vezes, a criança, o adolescente violento em que ela se torna, é também uma responsabilidade de todos nós. Então, nós temos que assumir a nossa condição de responsáveis por isso e parar de cinismo em relação a condenar crianças e a condenar adolescentes. Então, essa é uma visão que também é passada pela deputada Rita Camata, que está expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente, e é uma posição com a qual nós temos que convergir e cuidar. Então, não é o momento de condenar crianças, é o momento de proteger crianças. E para isso que está servindo agora, principalmente, o Plano Nacional da Primeira Infância, que é uma articulação de diversos deputados, não é, sob o comando principal aí do deputado Osmar Terra. Então, pensamos que é o momento, então, de a sociedade se mobilizar na defesa da criança, e a medalha Bom Pastor, ou Bonus Pastor, não é, ela, que inclusive quem a recebeu pela última vez foi a deputada, foi a senhora Zilda Arnes, não é? Inclusive em memória, depois do falecimento dela naquele evento do Haiti, não é? Naquele terremoto do Haiti. Então, essa medalha, então, ela é, no caso da deputada Rita Camata, um reconhecimento pelo seu esforço hercúleo na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Maravilha! Quanta coisa boa estamos falando hoje no Manhã da Globo. Que coisa maravilhosa! Nós estamos conversando com o professor, doutor, reitor da Universidade Católica, Afonso Galvão, que está aqui batendo um papo com a gente que não dá vontade de terminar, né? E a gente ainda tem que perguntar sobre... esse gancho que o senhor deixou aí, a gente poderia ficar aqui horas conversando ainda, mas eu preciso saber quais são as expectativas da universidade para 2014. A universidade para 2014, então, a gente espera que o parque tecnológico seja consolidado. E esse parque tecnológico, ele representa, então, uma parceria. O que é um parque tecnológico, não é? Um parque tecnológico, quando vinculado a uma universidade, ele representa uma parceria da universidade com o setor empreendedor, em benefício de ambos e da sociedade, não é? Então, na verdade, trata-se de alimentar a pesquisa, que alimenta empresas que trabalham com tecnologias de ponta em áreas específicas. No caso da Católica, a gente está entrando com tecnologias educacionais, tecnologias de informação e comunicação e as tecnologias todas vinculadas à área de saúde, não é? Com tecnologias na área, por exemplo, de meio ambiente, de gestão ambiental e uma série de outras áreas. Então, trata-se, a gente espera, então, consolidar o Parque Tecnológico em 2014. Vamos, inclusive, construir um novo prédio para abrigar toda a área de biotecnologia da universidade. Nossos laboratórios de ponta, uma parte deles está na Asa Norte hoje, em nosso prédio da Asa Norte. Vamos simplesmente transferir tudo para Taguatinga, porque no conceito de parque tecnológico, tudo tem que ficar junto, não é? Então, esperamos consolidar o parque, consolidar toda a pesquisa da universidade vinculada a isso, e esperamos, inclusive, fazer com que toda a graduação da universidade, o menino que entra lá com 17, 18 anos, já entre, então, e adquira muito rapidamente uma cultura de pesquisa. Queremos transformar a universidade inteira num polo ainda mais radical de produção de conhecimento. Não importa em que momento da sua formação esse estudante esteja, porque para nós, você sabe alguma coisa profundamente quando você pesquisa sobre o assunto. A pesquisa é o principal veículo, não é um dos principais, é o principal veículo indutor de aprendizagem que existe. Então, a pesquisa, ela deve ser realizada pelo estudante em formação nas diferentes áreas, do doutorado até ao iniciante na graduação. Maravilha! Estamos conversando aqui, não só no Distrito Federal, mas também todo o entorno do Distrito Federal, com o reitor da Universidade Católica, Afonso Galvão. Essa pergunta, o senhor estava aqui acompanhando a entrevista com o senador Rodrigo Hollenberg, eu tenho feito nesse final de ano
eu acabei de terminar um curso de História, que era uma grande paixão. Já há muito tempo eu queria ter terminado, e em função do trabalho nunca podia, e realizei um grande sonho, e percebi que eu tinha professores muito novos, né? Professores hoje com mestrado, doutorado, muito novos, alguns muito mais novos do que eu, e outro diante de um reitor que é super jovem, né? Como é que é ser reitor de uma universidade católica de Brasília, uma universidade com essa complexidade toda, né? E essa contribuição de conhecimento tão ampla? Como é que é ser reitor de tudo isso e ser tão jovem, né? E recente? Na verdade, bom, obrigado pelo jovem. Eu costumo dizer que eu entrei numa universidade com 16 anos de idade e nunca mais saí, não é? Então, eu tenho mais tempo dentro da universidade do que fora, e já, bom, eu já sou reitora, já sou doutora há quase 15 anos. Então, não é tão pouco tempo assim. Não é tão pouco tempo, então, né? Bom, a reitoria, evidentemente, é algo bastante complexo, é exigente, é demandante. Eu trabalho numa área com muita... A reitoria exige a compreensão de muitas epistemologias, a compreensão de uma política universitária, no sentido de entender como você pode qualificar e levar a universidade para um novo patamar de qualidade, e como isso pode ser articulado com a sociedade na produção de conhecimento que seja socialmente relevante, né? Então, verdade, isso é importantíssimo. Evidentemente, é uma tarefa muito complexa, não é? E a mantenedora da Universidade Católica me confiou, e eu tento fazer esse trabalho da melhor forma possível, no sentido de descortinar novos horizontes, especialmente de qualidade acadêmica, para oferecer para os nossos estudantes e para a sociedade de Brasília como um todo. É verdade. A gente questiona muito hoje a questão da participação da comunidade junto às instituições de ensino. A comunidade de Brasília participa também dessa instituição tão vultuosa que é a Católica? Bom, nós temos lá, digamos assim, cursos, projetos para todo tipo de pessoa, para todo segmento social, né? Inclusive agora, a partir de 2014, numa parceria com o governo do Distrito Federal, nós vamos transformar aos fins de semana os auditórios e teatros da universidade em lugares de cultura, em lugares de produção de música, de concertos de câmara. Estamos negociando para que a Bienal do Livro também aconteça na universidade, o Festival de Cinema, porque nós percebemos que a universidade, nós temos lá 5 teatros auditórios, né, que podem ser utilizados pela comunidade da região, de Águas Claras, da Vila Areal, de Taguatinga. Então é um lugar onde podemos transformar num polo de cultura, especialmente para o consumo nos fins de semana, porque tem ficado ocioso no fim de semana. Durante a semana é mais complicado, porque os nossos espaços são muito utilizados, temos muitos estudantes, e é mais complicado, mas nos fins de semana, especialmente, podemos abrir para a comunidade. E pensamos também em criar um coral, um coro sinfônico. Ótimo. Para que a comunidade possa participar também. Há a possibilidade de termos um time de futebol muito em breve, não é? De modo que a população de Taguatinga, de Brasília, tenha mais uma opção aí para torcer. E o que é que o reitor da Universidade Católica de Brasília gosta de fazer para se divertir? Qual é o seu passatempo preferido ou aquilo que te alegra, né? Fora, claro, da instituição. Bom, minha esposa e eu temos uma chácara aqui perto de Santo Antônio do Descoberto, e gostamos muito de ir para lá. Contato com a natureza. De ir para a chácara, de ficar lá no pé de manga, de capinar, de plantar, de fazer coisas assim, diferentes. Coisa boa. Gostamos também, bom, aí a chácara, como somos pesquisadores ambos, a chácara acabou virando também um polo de trabalho social. Temos um projeto agora em parceria com a Itália,
que é para justamente trabalhar com a comunidade local uma quantidade de cursos na área de desenvolvimento sustentável e bioarquitetura. Já que estávamos lá mesmo, todo fim de semana, acabamos aproveitando para envolver a comunidade local também. Mas é um projeto mais pessoal. É um projeto pessoal que não deixa de ter ligação aí com o mundo acadêmico, né? Não, sem dúvida. Acho que quando a paixão é grande, né, por aquilo que a gente faz, a gente não dissocia, né, reitor? Quando você é pesquisador, você acaba levando isso para a sua vida pessoal, para todos os lados da sua vida, não é? Então a gente começou a pensar, já que estamos aqui todo fim de semana e tudo, e temos essa comunidade toda aqui, por que não também interferir na comunidade, começar a trabalhar com ela e começar a trabalhar com essas pessoas conceitos fundamentais de desenvolvimento ambiental. Nós temos na nossa chácara uma mata ciliar maravilhosa, que foi plantada pelo meu sogro, até castanha do Pará, a gente tem lá. Então, que é um negócio que leva 40 anos para crescer. É verdade. Então, quer dizer, a chácara é muito bonita, é uma floresta assim maravilhosa e a gente está, então, com esses italianos fazendo um trabalho lá de educação ambiental e ajudando a promover o bem-estar da população local, porque o que é bom, afinal, é para ser socializado, né? É verdade. Que ótimo, que coisa linda, né? Isso é emocionante de a gente ter a oportunidade de ouvir. Hoje eu estou muito feliz. O Manhã da Globo foi um Manhã da Globo aí de boas notícias, né? E para a gente encerrar, eu gostaria de saber do senhor, né, como reitor da Universidade Católica. A gente vivencia hoje uma Brasília bastante diferente, uma Brasília bastante violenta, uma Brasília com um crescimento desordenado muito grande, uma Brasília em que a saúde é carente, a gente tem uma segurança também a desejar, a própria educação, né, que é formadora de uma nação, a gente fica muitas vezes aí se surpreende, não estou falando só aqui do Distrito Federal, porque nós estamos sendo ouvidos pelo entorno. O senhor está sendo ouvido ali em Bom Jesus da Lapa, o senhor está sendo ouvido ali pertinho de Caldas Novas, na zona rural de Minas Gerais, né, de Unai, de Paracatu. Então a gente sabe que o Brasil, e olha que nós estamos só aqui nesse miolinho pertinho, a gente sabe que o Brasil, com dimensão aí continental, as coisas não funcionam muito bem. Mas, enfim, o crescimento é desordenado, a bagunça institucionalizada, entre aspas, digamos assim, está aí, né? Temos que conviver com ela e buscar alternativas, penso eu, como leiga, a gente tem que buscar alternativas para que não piore, que nossa vida seja cada vez melhor, mais harmônica, mais equilibrada. Como é que o senhor vê essa mudança na capital do país? Bem, ela assusta. Eu acho que das áreas do governo, uma que conseguiu obter alguns avanços foi justamente a área de saúde. A saúde está visivelmente melhor. A educação definitivamente é um problema em Brasília e é um problema no Brasil. Nós precisamos de uma política educacional muito mais agressiva do que temos. E essa política educacional, ela deve eleger o estudante como protagonista. Poder às escolas, dar capacidade às escolas para que elas possam fazer uma gestão menos centralizada. E hoje o que a gente vê? Nós vemos que há todo tipo de interesse pautando as políticas em educação, não é? Há o interesse dos professores que tendem a ter uma ação mais corporativa e vinculada a uma ação sindical que também é muito corporativa. Há o interesse, há uma centralização excessiva de decisões no caso da Secretaria de Educação local. Então, as decisões são muito centralizadas na Secretaria. Hoje, um diretor quer limpar uma piscina de uma escola quando ele tem de fazer uma licitação que é centralizada na Secretaria de Educação. E aí, isso acaba, às vezes, podendo atender a interesses que pautam a ação educacional, que não são os interesses mais nobres. Quer dizer, o interesse de uma empresa pode acabar se sobrepondo ao interesse da escola que está lá. Há um ralo por onde o dinheiro sai, de modo que o dinheiro acaba não chegando na área fim, e tem de ser resolvido também. Então, não sei, às vezes eu penso de um modo, às vezes eu fico muito irritado e acho que a gente deveria explodir o sistema educacional e fazer outro, sabe? Outro dia eu estava num debate nos 30 anos, justamente do DFTV, e a gente falou, olha, a gente não acredita simplesmente no sistema de educação da forma como ele está. Da forma como ele não atende simplesmente aos interesses das escolas, aos interesses da população que estuda.
Então, a gente não tem como ressuscitar um defunto. Esse sistema morreu, ele acabou. A gente tem de reinventar todo um sistema de gestão das políticas educacionais no Brasil, em Brasília. E essa reinvenção, ela passa, inclusive, por uma requalificação de professores. Formação de professores ainda é um problema no Brasil. A gestão das unidades educacionais é um problema no Brasil. E até essa pseudo-democracia de colocar professores como diretores de escola por meio de uma votação onde há constantemente chapa única atrelada a interesses que são constantemente corporativos, porque aí acaba um sistema de defesa de uma situação de poder, não é, que é muito complexa, mas que acaba sacrificando muito o interesse principal, que é o interesse de oferecer uma educação de boa qualidade para a criança. Então, o que mais me deixa desanimado é que, quando você compara o Brasil com instituições de ponta, você percebe que o problema não é tanto de dinheiro. Por exemplo, o custo aluno de uma escola de educação básica no Canadá é muito parecido com o daqui de Brasília. E o Canadá tem uma das 5 melhores educações básicas do mundo, né? E o que você percebe lá? Que é um sistema muito simples. Em 15 minutos de conversa você compreende como funciona o sistema de educação do Canadá, como os recursos são repassados, digamos assim, a responsabilidade da escola, do sistema, do governo, um sistema independente de fiscalização de escolas de acordo com metas que são estabelecidas pelo governo. Então, em suma, nós temos aí modelos externos que poderiam nos guiar, não é? E a gente tem um complexo, talvez, de colonizado que faz com que a gente despreze modelos que dão certo, em função de ficar inventando a roda, mas muitas vezes ou constantemente, sem considerar e observar o melhor interesse da criança. Então, eu acho que esse sistema tem de ser todo redesenhado, sob pena de continuarmos produzindo crianças que depois queremos matar por leis que devem acabar com o ECA. Até porque o nosso sistema, se eu não estiver enganado, ele vem lá ainda de 1880 e poucos, não é? O sistema ainda adotado. Houve sucessivas reformas educacionais, houve avanços significativos na educação brasileira. Mas o modelo em si, ele é antigo, né? O modelo é antigo, mas houve avanços nos últimos 10 anos, avanços vinculados à inclusão, principalmente. A gente não pode negar que o governo Lula, especialmente, promoveu muitos avanços na educação básica, inclusive, com inclusão, com toda uma política de creches, com toda uma política de educação infantil. Houve tudo isso. A luta agora é uma luta por qualidade, né? E essa luta por qualidade envolve o redesenho de toda uma política educacional para o Brasil, especialmente no que diz respeito à educação básica. É verdade. Só para dar um exemplo, porque muitas vezes as pessoas estão nos ouvindo, eu sei que estão compreendendo muito bem, mas eu gosto de exemplificar. Eu estive numa escola e que a escola é fantástica, uma escola pública, uma escola fantástica, um quadro de funcionários maravilhoso, professores dedicados, e a escola luta muito pela qualidade, não só da educação, como da parte física também. Então, a quadra é no final do colégio, é uma quadra muito apertadinha, porque era o terreno que tinha para se fazer uma quadra, porém ela não é coberta. E eu fui saber por que a quadra não é coberta. Não é coberta porque, para se cobrir uma quadra, é preciso obedecer numa licitação um tamanho padrão. E aquele tamanho é um pouco menor que o padrão. Então as crianças fazem ali a educação física na chuva ou fazem no sol. É a área extremamente desconfortável, porém a escola a adequou de uma forma muito bonita, muito bem equipada, porém o tamanho não é padrão, então a escola não vai ter cobertura em razão disso, porque existe um processo de licitação que tem que se obedecer a um tamanho. Isso é um microexemplo, né? Digamos que seja um grão de areia de exemplo de tudo isso que o senhor está falando, mas para as pessoas compreenderem como precisa mesmo mudar. É uma situação prototípica de situações que são desse jeito o tempo todo. Outro dia não, uma coisa de um ano, eu estive numa escola no Recanto das Emas. Eu tenho alunos que fazem doutorado, mestrado comigo, e a gente pesquisa muito escolas pelo DF. No Recanto das Emas, e aí a gente entra na escola, a escola com os banheiros deteriorados, e a fiação exposta,
e quando você vai para o pátio, era tipo umas 2 da tarde, havia aquele teto de zinco, não é? Quer dizer, aquele período do ano era especificamente quente, era agosto, e um teto de zinco que cozinhava as crianças. Eu fiquei pensando, como é que coloca um teto de zinco cozinhando as crianças? É uma coisa impressionante. Exatamente. Não é? Então, assim, muitos dos problemas de uma escola deveriam poder ser resolvidos imediatamente, né? Pelo diretor a partir de um projeto, 3 orçamentos, faz inclusive até ajuda a economia local e tudo, não é? Então eu acho que inclusive nós temos que capacitar os diretores para atuar com projetos, para serem capazes de gerenciar uma escola de um modo mais profissional, sabe? Isso, em suma, a educação precisa de um grande redesenho, inclusive precisa ser integralizada em todo o país. Quer dizer, a educação integral tem de ser adotada também, porque se você entrega uma criança com 17 anos bem formada para a sociedade, essa criança é capaz de se defender. Se você entrega uma criança com 17 anos mal formada, ela não vai se defender. E aí todos nós pagamos a conta. É verdade. Aí vem toda essa questão social, aí voltamos lá na questão do menor, né, que está passando aí por tantos problemas, o menor envolvido com violência e o menor que não tem uma boa formação em casa, enfim, voltamos aí ao que é a nossa realidade hoje. Muito bom conversar com o senhor, maravilha, fiquei aqui me reportando a um grande professor que perdemos no começo do semestre passado, professor Francisco Lira, apaixonado também por uma mudança na educação brasileira, então ele que esteve tantas vezes aqui no Manhã da Globo, participando com a gente se reporta as palavras dele, ouvindo o senhor com tanta clareza. Quero agradecer muito a sua participação, convidá-lo para voltar mais vezes aqui à Rádio Globo Brasília. Muito bom ter um reitor aqui pertinho, viu, da gente, para a gente conhecer aí a comunidade acadêmica mais de perto, né, de uma forma mais próxima, e que o senhor tem aí um final de ano maravilhoso. Deixo os microfones da Rádio Globo à sua inteira disposição. A assessoria de imprensa, mais uma vez, agradeço muito, tem nos ajudado bastante. Desejando aí um ano de 2014 de muito sucesso e que todos esses projetos se realizem sempre em benefício aí do conhecimento, da comunidade, da educação. Muito bom tê-lo aqui. Leonor, muito obrigado pelo seu convite. Estamos à disposição, a Universidade Católica, e para o que você quiser. Foi um grande prazer estar aqui nesse diálogo tão bom e com tempo agora, porque isso é raro nos meios de comunicação. É verdade. E desejo a você, aos seus familiares e a todos os brasilienses e brasileiros que nos ouvem um Feliz Natal e um excelente Ano Novo com muita paz e amor. Muito obrigada, um abraço, até a próxima.